Salene Mendonça, estou aqui para gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que foram feitas no Facebook. Vamos começar? Primeira pergunta. Todos nós já notamos o quanto você é bem vaidosa. Para você, o que não pode faltar de espécie alguma em uma bela maquiagem? Batom e rímel. Essa pergunta foi da Daiane. Segunda pergunta. Quanto está o quilo do bolo? Em torno de 22 a 25 reais, Bruno Sartori. Terceira pergunta. Qual a dica você daria para esquecer uma pessoa que você ama e ela não te ama? Parte para outra, minha filha. Essa pergunta foi da Aline. Ela também perguntou como conseguir biscoitos de graça. Vai para casa de uma amiga que cozinha. Qual você prefere, pinga ou cachaça? Nenhum dos dois, eu não bebo. Quarta pergunta. Como comer sem engordar? Comendo coisas saudáveis e praticando algum exercício. Quinta pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e alterar algum fato, o que seria? Seria diferente com o meu irmão que faleceu. Pergunta da Bianca. Sexta pergunta. Qual é o seu maior sonho? Ir para a Austrália estudar os cangurus. Essa pergunta foi da Isa e da Gencássia. Sétima pergunta. Qual é o seu maior medo? Morrer sem conseguir fazer tudo aquilo que eu ainda desejo, tudo aquilo, realizar os meus sonhos. Pergunta de Isa e Keisinara. Oitava pergunta. O que sou pra você? Pergunta de Lola. Minha amiga do coração! Como é ser mãe? Tem seus altos e baixos, né? Porque criança hoje em dia é muito difícil. Mas é bom sim. Nona pergunta. Jaque, se você pudesse escolher o seu futuro, como desejaria que ele fosse? Além de ter vivido o futuro, mas o que gostaria de escolher? Pergunta da Evelyn e Daiane. Gostaria de ter uma vida estável, de não precisar de trabalhar, de preferência. Eu odeio trabalhar, eu sou muito preguiçosa. E ser feliz. Ter minha família perto de mim, é isso. Décima pergunta. Seu maior desejo nesse momento? Pergunta da Jeane. Comer uma coisa bem gostosa. 11ª pergunta. Uma qualidade. Sinceridade. Um defeito. Eu sou muito estressada e muito mandona. Pergunta da Evelyn e da Suelen. 12ª pergunta. Quais seus objetivos? Eu ainda quero terminar minha faculdade de matemática, eu quero fazer psicologia e biologia e ir para a Austrália. Essa pergunta foi do Alaeste. 13ª pergunta. Se você tivesse poderes e pudesse trazer alguém de volta para a sua vida, quem você traria? Não seria uma pessoa só, seria o meu pai, que eu convivi muito pouco tempo com ele, e o meu irmão que faleceu. Pergunta da Olga. 14ª pergunta. Qual a sua maior gratidão? São muitas coisas. Na verdade, 3 delas são as mais importantes. A minha mãe ter conseguido criar a gente sem meu pai, que garanto que foi bem difícil para ela. E por Deus ter me dado meu filho. E pergunta da Micaela, né? E por a família dela ter acolhido o Richard quando eu mais precisei. 15ª pergunta. Morreria por alguém? Quem? Por quais motivos? Pergunta da Lola Gabi. Pelo meu filho, né? Porque amor de mãe é incomparável. 16ª pergunta. Você está satisfeita com a vida que leva? Se sim, por quê? E se não, por quê? Pergunta da Arielle. Satisfeita a gente nunca tá, né? Como eu já citei antes, eu tenho alguns sonhos, alguns objetivos ainda tem muita coisa que eu quero realizar. 17ª pergunta. Quando você conhece uma pessoa, o que mais te chama atenção? Eu amo boca, presto muita atenção em boca, sorriso, mas o que mais me chama atenção é a sinceridade. Eu gosto de pessoas verdadeiras. Essa foi a pergunta de Bruno. 18ª pergunta. Se considera famosinha do Facebook? Ainda não, mas pretendo chegar lá. Pergunta do Rafael. 19ª pergunta. Qual a sua resposta para pessoas preconceituosas, homofóbicas e intolerantes? Então, eu acho que a pessoa deveria mais respeitar, porque toda forma de amor é válida. Então, as perguntas acabaram e a gente vai ficando por aí. Dê seu like se você gostou, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E beijo, agradeço a todo mundo que ajudou lá comentando. Beijo. Até